Olá pessoal, meu nome é Angélica Falcão e no vídeo de hoje nós iremos dar continuidade à nossa série sobre intervenção de terceiros no processo civil. Lá no vídeo anterior nós falamos sobre o Instituto da Assistência, tanto a assistência simples quanto a assistência litisconsocial. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o chamamento ao processo. O chamamento ao processo é espécie de intervenção de terceiros provocada exclusivamente pelo réu. Já anota aí, exclusivamente pelo réu, ou seja, diferentemente do que ocorre em outras espécies de intervenção de terceiro, como por exemplo na assistência, que pode ser tanto voluntária e tanto pelo autor quanto pelo réu, no chamamento ao processo, além de só ocorrer de forma provocada, é um ato exclusivo do réu. O chamamento ao processo tem como finalidade chamar o réu para participar da ação jurídica processual para que contra ele seja formado um título executivo judicial. Então, a finalidade daquele que faz o chamamento é que, contra o co-obrigado daquela mesma obrigação, seja formado um título executivo judicial. Pode parecer um pouco complexo inicialmente, mas é muito simples. Quando duas ou mais pessoas respondem por uma mesma obrigação, ou seja, elas são co-obrigadas, então, uma delas ela é acionada judicialmente, ela, em outras palavras, processada, chama a outra para participar. É como se ela dissesse: calma lá, eu não respondo sobre isso aqui sozinha não, vem aqui participar do processo, venha que você também tem obrigação. Então, chama essa outra pessoa para participar do processo e o que se busca é a formação desse título executivo, para que, ao final da ação judicial, consiga executar esse título. As hipóteses de cabimento do chamamento ao processo estão previstas no artigo 130 do Código de Processo Civil. A primeira delas é o fiador contra o afiançado. Então, sempre que o fiador ele é acionado judicialmente, ele pode chamar ao processo o afiançado, que é quem responde sobre aquela obrigação. O fiador, ele pode chamar também ao processo os cofiadores, afinal de contas não é ele o responsável, o único responsável por responder sobre aquela dívida. Então ele pode chamar também os cofiadores para que junto com ele participem do processo. E por fim, cabe chamamento ao processo nas obrigações solidárias. E aqui a gente vai fazer uma breve lembrança lá do direito das obrigações do Código Civil. Bom, as obrigações solidárias são aquelas que duas ou mais pessoas se comprometem a assumir aquela prestação, no entanto, cada uma delas pode responder pela integralidade da obrigação. Em resumo, duas ou mais pessoas podem assumir uma dívida, por exemplo, mas qualquer uma delas pode ser cobrada pela dívida inteira. E aqui eu já vou dar um exemplo para ilustrar tanto a obrigação solidária quanto como funciona, como ocorre no chamamento ao processo. Vamos supor que João e Maria, um casal, adquirem um carro de José. Pois bem, eles compraram esse carro, se comprometeram a pagar esse carro, no entanto o relacionamento acaba e eles acabam também não pagando esse veículo. José inicia uma ação judicial apenas contra Maria, ele não aciona João. Pois bem, Maria, ao receber a citação desse processo, ver que apenas ela foi processada, como ela sabe que João ele também é obrigado pela dívida, ele é o co-obrigado, ela pode fazer o seguinte, dizer: pera lá, João, venha cá, venha participar do processo, eu estou te chamando para participar do processo porque essa obrigação também é sua. E se Maria ela fizer o pagamento dentro do processo desse valor, essa sentença ela pode ser usada como título executivo judicial contra João, ou seja,
Maria, ao invés de iniciar uma nova ação judicial para cobrar a parte de João, ela pode fazer isso dentro do mesmo processo. Então, em resumo, a finalidade do chamamento ao processo é a economia processual. Já anota esse princípio. É muito mais rápido e econômico que, ao invés de ser iniciada uma nova ação processual, ao invés de ser iniciado um novo processo contra aquele devedor, que essa dívida ela possa ser executada dentro do mesmo processo. Feitas essas considerações iniciais, vamos falar agora sobre o procedimento do chamamento ao processo. O chamamento ao processo, o réu ele deve requerer na sua primeira manifestação. E a primeira manifestação do réu, como você já sabe, é a contestação. Então, o réu, na contestação, deve realizar o chamamento ao processo e deve requerer também a citação do co-obrigado, deve requerer a citação do chamado, que no nosso exemplo anterior, então, Maria, na sua contestação, ela deveria imediatamente ter chamado João e requerer a citação de João. E outro ponto importante, já anota aí, é que essa citação ela deve ocorrer no prazo máximo de 30 dias. Se a citação não for realizada dentro desses 30 dias, haverá o indeferimento do chamamento ao processo. Não será feito o chamamento. Isso é muito importante e já fica a dica prática para os advogados. Cabe ao advogado viabilizar que essa citação de fato aconteça. E uma das formas de viabilizar essa citação é se certificando do endereço exato do chamado. Além disso, na minha prática forense, eu costumo também já fazer o requerimento de forma subsidiária que, caso não seja possível a citação no endereço informado na contestação, eu informo o número do WhatsApp e o endereço eletrônico. Como existe autorização do Superior Tribunal de Justiça, eu peço para que essa citação ela ocorra pelo WhatsApp. E a finalidade é, de fato, garantir que dentro desse prazo estabelecido na lei, de fato, ocorra a citação. Pois bem, mais dois pontos que merecem destaque no chamamento ao processo é que a sentença, ela funciona como um título executivo judicial do credor. Então, o credor ele tem um título executivo certo, que é o autor da ação, mas o devedor que realizou o chamamento ao processo, ele tem um título executivo judicial condicionado ao pagamento. Então, esse título, ele só pode ser executado se de fato o devedor, se de fato o réu que realizou o chamamento, ele realizar o pagamento. Caso contrário, não vai ter eficácia jurídica. Por fim, uma curiosidade é que o chamamento ao processo é a única hipótese de intervenção de terceiros prevista no Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, o Código de Defesa do Consumidor, ele veda expressamente as intervenções de terceiro. No entanto, prevê de forma excepcional o chamamento ao processo lá no artigo 102, inciso 2º. E aqui eu já queria fazer uma ressalva. Existe forte discussão doutrinária, já que a doutrina majoritária entende que, na realidade, essa previsão no Código de Defesa do Consumidor seria de denunciação à lide, foge do instituto chamamento ao processo, seria denunciação à lide, não chamamento. No entanto, apesar dessa discussão doutrinária, que inclusive eu aconselho o aprofundamento, o estudo, foi essa terminologia que o legislador escolheu, de chamamento ao processo. Por fim, para finalizar, eu vou fazer algumas distinções entre o chamamento ao processo e a denunciação à lide. Eu sei que você que está estudando intervenção de terceiros deve estar com a cabeça borbulhando agora, já que são institutos muito semelhantes. Então, eu vou fazer algumas distinções para que você entenda definitivamente que chamamento ao processo não se confunde com denunciação à lide. Vamos lá.
O primeiro ponto é que no chamamento ao processo existe uma relação de direito material entre o autor da ação, o réu e aquele chamado, o co-obrigado. Tanto é que o autor da ação ele tem uma relação jurídica com todas as partes que ele podia ter movido a ação desde sempre contra aquele que vai ser chamado. Ele é legitimado a estar no polo passivo da ação. Já na denunciação à lide, a relação de direito material é apenas entre autor e réu. Não existe relação jurídica entre o autor da ação e o denunciado. Além disso, outro ponto que merece destaque é que, como na denunciação à lide existem duas relações de direito material, existe também a ampliação do objeto litigioso, o que não acontece no chamamento ao processo. No chamamento ao processo, não existe ampliação do objeto litigioso. Por fim, o último ponto que merece destaque aqui ainda nas distinções é que no chamamento ao processo existe a convocação para que haja um litisconsórcio passivo. Bom, pessoal, essas foram as considerações acerca do chamamento ao processo. Eu vou pedir para que vocês curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo, me sigam nas redes sociais e eu espero vocês no próximo vídeo.